Olá! O mundo vem sofrendo grandes transformações nos últimos tempos e um dos setores nos quais é possível ver nitidamente essas mudanças, as disrupções, tanto do ponto de vista da tecnologia quanto também da cultura, é o setor dos transportes. Você já ouviu falar sobre mobilidade sustentável? Sabe o que é? E eletromobilidade? E qual é a relação do seu comportamento, dos seus hábitos, das suas formas de utilizar transportes diariamente com as emissões poluentes globais? De que forma você impacta positiva ou negativamente com os seus hábitos nessa cadeia toda de geração de emissões, nessa cadeia toda de comportamento ambiental? Ficou curioso? Quer saber mais sobre isso? Vem comigo para a nossa primeira videoaula. Eu sou o Valério Marocchi, coordenador do Centro de Mobilidade Sustentável e Inteligente no Senai do Paraná, e nessa videoaula nós vamos tratar a respeito do que é mobilidade sustentável, eletromobilidade, qual a diferença entre os dois conceitos, qual a relação disso tudo com as questões ambientais e climáticas, que estão muito em voga, e também de que forma nós, indivíduos, impactamos positivo ou negativamente nessa cadeia de geração de emissões e o que podemos fazer para despoluir os transportes ou mesmo os nossos hábitos diários de uso dos transportes. Pois bem, vamos lá. Mobilidade é um termo utilizado no Brasil, principalmente depois de 2012, quando foi assinada a Lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana, que define o conceito de mobilidade como sendo a forma e os meios utilizados pela população para se deslocar de um lugar para o outro, ou para transportar bens de consumo dentro do espaço urbano, mas também dentro do espaço rodoviário. A mobilidade, então, para que ela consiga abarcar todos esses conceitos, toda essa ideia, ela vai estar baseada em três pilares principais, que é a organização do território. Resumidamente, estamos falando de infraestrutura, disponibilizar e gerenciar ou cuidar da infraestrutura necessária para que a mobilidade aconteça. Vamos falar também de fluxo dos transportes, ou traduzindo, a gestão da mobilidade, de que forma é possível organizar os ativos, os veículos que transitam dentro de um determinado espaço para que isso seja otimizado e eficiente. E por último, mas não menos importante, falamos também de meios de transporte. Então esses são os três principais pilares que levam em consideração o tema da mobilidade. Sempre que se trata de mobilidade, fala-se desses três pilares. Por meios de transporte, entenda-se desde veículos da micromobilidade, que são veículos como bicicleta, patinetes, scooters, hoverboards, monociclos, veículos de passeio ou automóveis de transporte individual, veículos de transporte coletivo, seja público ou privado, e veículos de transporte de cargas e bens de consumo. Obviamente também podemos considerar embarcações e aviões, mas quando tratamos do ambiente urbano, principalmente, nós não teremos esses elementos transitando diariamente dentro da infraestrutura urbana. E a diferença disso tudo para eletromobilidade? Eletromobilidade, no final das contas, é a mesma coisa. Nós vamos resolver um problema que é deslocar pessoas e bens de consumo de um lugar para outro. Porém, nós inserimos dentro da conversa, nós inserimos dentro desse pacote de soluções e de setores e segmentos para os quais nós precisamos nos debruçar e atender também, novas tecnologias de propulsão, principalmente, prioritariamente elétricas, que são as tecnologias que nos garantem zero emissões de poluentes no veículo e, dependendo da matriz energética, da fonte de energia elétrica de determinado país, cidade, região, também nos garante baixíssimas emissões poluentes na cadeia completa, desde a produção, o transporte, a distribuição e o uso dessa energia elétrica. Muito bem, além das tecnologias de propulsão, a eletromobilidade também vai tratar das infraestruturas necessárias para o carregamento de veículos elétricos e híbridos plug-in e também das tecnologias intra- e extraveiculares de conectividade. Nós estamos falando de internet das coisas, de internet dos veículos e por aí vai. Isso tudo está debaixo de um grande guarda-chuva, de um grande panorama chamado mobilidade sustentável. Mobilidade sustentável nada mais é do que olhar para três tripés principais, que são o social, o econômico e, obviamente, o ambiental, e enxergar uma forma de resolver as demandas dos três pilares simultaneamente. Então, quando falamos de mobilidade sustentável, estamos sempre focando em fazer mais com menos da melhor forma possível e,
obviamente sem degradar ou sem deteriorar o nosso meio ambiente. E atrelado à mobilidade sustentável, sempre teremos o conceito-chave da eficiência energética. Por que nós avançamos a mobilidade para um estágio de eletrificar os veículos, de usar veículos puramente elétricos ou parcialmente elétricos, que são os veículos híbridos que veremos mais à frente no nosso curso? A eletromobilidade ela traz um conceito de propulsão mais eficiente. De toda a energia que é abastecida, que é recarregada no veículo elétrico, é possível aproveitar mais dessa energia na roda ou na prática em rodagem, em propulsão do veículo, do que, por exemplo, comparativo com um motor a combustão. Então a eficiência energética é sempre um dos grandes pilares da mobilidade sustentável, porque vai nos trazer essa visão do tripé econômico, social e também ambiental. E no final das contas, aonde que você, onde que nos inserimos como cidadãos, como indivíduo? De que forma nós enxergamos o nosso papel dentro desse globo todo de questões ambientais, disrupção da mobilidade e o que podemos fazer para contribuir de forma positiva para essa visão de futuro? Existe uma metodologia chamada ASI, que vem das palavras em inglês Avoid, Shift and Improve. Avoid em inglês é evitar, Shift é mudar ou trocar, e Improve é melhorar. O que essa metodologia diz? Ela mostra quais seriam as etapas desejáveis para que adotássemos uma mobilidade no sentido de descarbonizar os transportes, melhorar a eficiência, reduzir engarrafamentos e problemas de fluxo de transporte nas vias. Por que começamos sempre no avoid? Sempre que é possível evitar um transporte ou, num determinado deslocamento, evitar o uso de um veículo, seja ele qual for, para fazer esse deslocamento, nós estamos garantindo a descarbonização, porque não está sendo emitida nenhum tipo de poluição, e também a redução de quantidade de veículos nas ruas, o que garante mais conforto para quem está utilizando veículos naquele momento. Então, nós tiramos veículos das ruas e reduzimos as emissões em contrapartida. O que seria um exemplo de avoid? Se é possível comprar pão na padaria 2 quadras de casa sem ir de carro, ir a pé ou no máximo de bicicleta, por exemplo, ou uma patinete, nós já estamos contribuindo positivamente, porque estamos evitando colocar um veículo nas ruas. Na impossibilidade de adotar o avoid, de evitar o uso de um veículo, é possível trocar ou substituir um modo de transporte por outro que seja menos poluente ou que ocupe menos área numa infraestrutura urbana. Um exemplo disso: se é possível se deslocar de casa até o trabalho, da casa até a faculdade, com um transporte coletivo de qualidade, em substituição ao uso de um veículo de passeio, isso seria uma forma de descarbonizar um pouco os transportes também e reduzir a quantidade de veículos nas ruas, porque afinal de contas o transporte coletivo já está à disposição, seja ele um ônibus, um metrô ou um trem. Na impossibilidade de evitar e mesmo de substituir o meio de transporte, nós adotamos a última forma de mitigar os efeitos da carbonização, da poluição atmosférica, que é o improve. Um exemplo de improve seria substituir um sistema de propulsão de um veículo de passeio, de um ônibus, de um caminhão, da combustão para um sistema elétrico. Então, um transporte rodoviário, um profissional que precisa se deslocar entre 2 ou 3 cidades metropolitanas a uma capital no mesmo dia. Fica muito complicado ele fazer uma boa gestão de transporte coletivo, por exemplo, uma vez que pode ser que a infraestrutura seja precária para isso, ou não seja segura, ou perde-se muito tempo entre a transição de um veículo para outro. Então ele vai optar, obviamente, pelo uso de um veículo de passeio. Se obrigatoriamente precisa se usar um veículo de passeio, que seja então com um sistema de propulsão menos poluente. Esse seria a última solução, ou o último pilar de soluções possíveis a serem adotadas no sentido de descarbonizar os transportes e reduzir as emissões. Mas Valério, por que descarbonizar os transportes? A nível global, a maior fonte de emissões poluentes do mundo, considerando-se a geração de energia, considerando-se a cadeia produtiva dos países, considerando-se os sistemas de aquecimento das residências, o uso nas construções, nos prédios e os veículos,
Dentre todos esses elementos, o transporte é o maior poluente de todos. Vou trazer dados locais. Eu resido em Curitiba, estou fazendo esse vídeo do trânsito de Curitiba para vocês. E em Curitiba, mais de 60% das emissões poluentes da cidade, isso é um levantamento recente, são geradas pelo sistema de transporte. Por isso, a imposição ou o esforço muito grande em desenvolver tecnologias, em desenvolver metodologias, desenvolver infraestruturas e programas de descarbonização dos transportes, com foco em emissões zero. Tudo isso por quê? Porque no final das contas nós sabemos que o meio ambiente tem sofrido por conta do alto nível de poluição. Nós temos aí o Acordo de Paris, recentemente em 2015, mirando numa janela máxima de 1,5 graus Celsius de aquecimento até 2050. E por que tudo isso? Já estamos vivendo variações do meio ambiente que têm trazido catástrofes. Temos crise hídrica no Brasil, secas em regiões que eram normalmente úmidas, alagamentos em regiões normalmente secas, estamos passando por enchentes na Europa, um aumento absurdamente grande de furacões na América do Norte e por aí vai. E todos esses efeitos eles têm a tendência de aumentar em escala e em proporção conforme a temperatura atmosférica do planeta aumenta por conta do aquecimento global gerado por gases, principalmente o dióxido de carbono, o famoso CO2, emitido pelo escapamento dos veículos. Por isso, a mobilidade sustentável, a eletromobilidade e todos esses conceitos do que a gente chama de pegada de carbono, que é o quanto você e eu produzimos de carbono com os nossos hábitos diários, inclusive considerando os nossos hábitos alimentares, uso de produtos industrializados e afins. Por isso é tão importante tratar desses temas e trazer isso para a conscientização da população. E é aí que nós começamos a nossa conversa a respeito de veículos elétricos e tantos outros conceitos que serão abordados nos próximos vídeos. Até a próxima!